Vamos procurar conversar um pouco, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 1, nós encontramos no capítulo 1 o seguinte título: Eu não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Não, mas cumpri-la. Ora, Jesus está se referindo que deve cumprir a lei de Deus. Evidente que Jesus não está se referindo à lei de Moisés. Claro, por quê? Porque a lei de Moisés foi alterada pelo próprio Jesus. Então não é sobre a lei de Moisés que ele está falando. A lei de Moisés está dividida em duas partes. A que foi promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, e os outros livros que Moisés entregou para o seu povo, que são leis civis, leis que controlam a atitude do povo, que regulam o comportamento do povo. Assim como nós temos o nosso Código Civil e tantos outros códigos que têm o mesmo papel, Moisés também estabeleceu Levítico, Deuteronômio, Números, escreveu Êxodos, né? E 5 livros. Esses livros tratam de leis que regulam o comportamento daquele povo. E os 10 mandamentos já são leis que estão ligadas a Deus porque representam comportamentos que está dentro da lógica, da razão, do bom senso, da justiça divina, tá? Os 10 mandamentos se encaixam com a justiça divina e os outros livros não. Refere-se ao comportamento do povo. E nós sabemos que, de acordo com a cultura, com o passar do tempo, com a evolução, esses comportamentos mudam totalmente. Então, quando Moisés estava se referindo sobre os livros Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodos, ele estava escrevendo o que ele podia apresentar ao seu povo, instruções para o seu povo, tá? E que, por sinal, ali tem determinadas observações rigorosas, dizendo, em alguns casos, até impondo até pena de morte ao seu povo, tá? O filho que desobedece o pai e a mãe convém ser levado fora do arraial e morto a pedradas. Está lá escrito. Verdadeiro absurdo. A mulher também que vai porventura apartar uma briga entre 2 homens, normalmente entre o seu marido e outro homem, e que por descuido a sua mão toque nos órgãos sexuais do inimigo, também é preciso receber castigo grave, perder a mão. A mulher que usa calça comprida é abominável. Que absurdo! Mas fazer o quê? Era para um povo bárbaro, bravo daquela época. Esse povo bárbaro, um povo que só respondia a tudo através da violência, incapaz de compreender as dificuldades alheias, de usar outros valores. Então não tinha como. Vamos repetir. A lei de Deus são os 10 mandamentos e as outras leis são leis de Moisés. Jesus alterou a lei de Moisés, dizendo assim, por exemplo: aprendestes com os antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7,
orai por aqueles que te caluniam. Enfim, Jesus eliminou esta violência. Disse que não podia mais ser olho por olho, dente por dente, como Moisés havia falado. Então ele alterou. Então Jesus não está se referindo ao cumprimento da lei de Moisés. Está se referindo ao cumprimento da lei de Deus. Ocorre o seguinte, que nunca passa, é claro. Ocorre o seguinte, que como aquele povo era muito bravo, bruto, só resolvia suas perlengas através da violência, então o sentimento de vingança era muito acirrado em seus corações. E Moisés então aproveitou e usou uma lei lá da Babilônia, a lei de Talião, que diz olho por olho, dente por dente. Mas isso foi ruim? Não foi bom. Foi bom por quê? Porque limitou a vingança, evitou que muitos abusos deixassem de ocorrer. Por exemplo, um determinado cidadão descobria que seu boi havia sido morto pelo vizinho porque o boi rompeu a cerca, causou estrago à roça do vizinho. Então o vizinho, nervoso, chateado, veio e matou seu boi. Ele, como é muito ignorante, não consegue se conter, é um homem violento, se arma de capangas, ou seja, de trabalhadores que o ajudam, invade a terra do vizinho e mata 10 bois, levando um sentimento de vingança exagerado. Então, o homem matou um boi dele, ele foi lá e matou 10, para dizer, na minha terra nunca mais mexa. Ora, que absurdo! Então, quando Moisés instituiu a lei de Talião, copiada lá da Babilônia, colocou também no seu povo, que ele achou que era a única solução, que a partir de agora era um dente por um dente, um olho por um olho, um boi por um boi. O que passasse disso teria responsabilidade. Então, ele instituiu a vingança, que Jesus condenou mais tarde, lógico. Mas essa lei foi boa, mesmo sendo absurda para os dias atuais, para aquela época foi boa, porque conteve a vingança, tá? Jesus veio à Terra trazer o roteiro de vida, mostrar aos homens a melhor maneira de se comportar, deixando o Evangelho, ensinando então a amar o próximo como a si mesmo, tá? Cada um será julgado no tribunal do Cristo conforme as suas obras, deixando bem claro, perdoai 70 vezes 7, se alguém te ofender, te batendo num lado de uma face, apresentai a outra. Se alguém te tomar uma capa, dê também a túnica, mostrando que nós temos que ser o quê? Tolerantes. Quando alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000. Ora, o que é isso? Tolerância. É a melhor maneira de se viver numa sociedade. Jesus, então, veio trazer esse evangelho maravilhoso para educar a humanidade. Se todos nós vivêssemos assim, as pessoas e os países, nós viveríamos muito bem. Nós vamos viver assim ainda. Por enquanto, ainda não conseguimos. Ainda há muito desforço, muita encrenca, muita maldade nos nossos corações. Precisamos retirar isso e acreditar em Jesus e praticar uma vida cheia de amor. Veja que Jesus fala simbolicamente: eu voltarei na glória do Pai, separarei os bodes das ovelhas,
como um pastor separaria. E à direita colocarei as ovelhas, à esquerda colocarei os bodes. E direi: vinde benditos, porque eu tive fome, me destes de comer. Eu tive sede, me destes de beber. Eu estava preso, fostes me visitar. Eu estava nu, me deste roupa. Enfim, ele enumera muitos itens de caridade, elevando a condição daquelas ovelhas que está no lado direito, as salvas, dizendo: vinde para a alegria eterna. Porque eu tive fome e me destes de comer, disse ele, simbolicamente. E os da esquerda? Ide para o sofrimento eterno. Claro que alguém perguntou: mas Senhor, o que houve? Todas as vezes que vocês... Aí eles alegaram: mas nós nunca encontramos o Senhor com fome, com sede também para fazer a mesma coisa. Ele disse: todas as vezes que vocês negaram socorro aos irmãos pequenos, negaram a mim. Ide para o sofrimento. Então, os da esquerda não praticaram a caridade nenhuma. Os da direita foram caridosos. O que é que Jesus exige nesse julgamento simbólico? Mais uma vez, simbólico, hein? Apenas amor. Ele perguntou: que religião você tem? Não. Fé você tem? Não. A fé tem outro sentido. Nos impulsionar a realizações, a melhorias, a certeza de que Deus está conosco, vários fatores. Mas a fé não serve para dizer: Jesus, eu creio em ti, tenho fé, vou para o céu. Não é isso. Jesus não propôs isso. É um grande engano dizer: eu acredito em Jesus e estou salvo. Não. Segundo esta parábola que Jesus contou da separação das ovelhas dos bodes, salva será a pessoa que tenha desenvolvido o amor em seu coração e por isso ela praticou a caridade. Nós não conseguimos praticar muita caridade sem amor. E a caridade, ela faz com que gere em nós muitas virtudes. Quando nós praticamos a caridade constantemente, nós estamos com a mente ligada a Deus. Deixamos de ser invejosos, deixamos de ser violentos, deixamos de apontar erros dos outros, tá? Deixamos de ser egoístas e, deixando de tudo isso, o nosso espírito entra numa harmonia íntima. E nessa harmonia íntima, ele provoca a própria iluminação. Fica levezinho, brilha sozinho, ele mesmo, com o bem que fez. E daí, ele goza das maravilhas celestes. Por isso que Jesus disse: aos da direita, vinde para a alegria eterna. Porque isso é um tesouro que ninguém nunca nos vai tirar. A evolução que vamos provocar no nosso espírito, tá? Outro item do Evangelho, vamos consultar aqui um pouquinho. O Cristo. Qual é o papel do Cristo? O papel do Cristo foi trazer o Evangelho, cumprir as Escrituras que indicavam as profecias falando dele, para ele ser identificado. As profecias diziam: ele vai entrar em Jerusalém montado numa jumentinha. Ele procurou cumprir. Ele será batizado. O João Batista foi para lá, ele compareceu para cumprir, para as pessoas acreditarem: é esse mesmo, é o que está escrito sobre ele, tá? Enfim, ele
cumpriu as profecias para ser identificado. É esse o Messias. Ele queria que soubesse que era ele o Messias. Para quê? Para acreditarem no evangelho que ele estava deixando. Tá? As andanças de Jesus, os milagres, tá? As outras reuniões, as partes que serviram para a formação de dogmas de igrejas, isso não tem tanta importância. A importância é o ensino moral. O ensino moral ninguém contesta. Não contesta em local nenhum do planeta e nenhuma religião contesta o que Jesus ensinou moralmente. Quando ele disse, as minhas palavras não passarão, ele está se referindo ao ensino moral, tá? Que as outras coisas que ele fez eram atos da vida que não trazem nenhum ensino para elevar o nosso conhecimento moral, tá? Portanto, Jesus veio cumprir a lei de Deus, tá? Papel do Cristo. O Espiritismo. O Espiritismo veio agora reensinar os ensinos do Cristo. Por quê? Porque a humanidade, nos 2000 anos, 1800 e tantos anos que havia se passado entre Jesus e a chegada do Espiritismo, a humanidade já havia deturpado os ensinos de Jesus. E os que não quiseram deturpar não souberam interpretar. Colocaram cerimoniais desnecessários, né? Colocaram ali dizeres que não significam ensinos morais. Criaram religiões e muitas religiões em cima do que está escrito lá, e o evangelho mesmo pouco explicam. Nem o próprio evangelho entendem direito. Lamentavelmente é assim, tá? Por isso que vem o Espiritismo explicar corretamente e acrescentar, explicar aqueles pontos que Jesus não falou bem claro, por exemplo, sobre a reencarnação. Ele disse que Elias era João Batista, se João Batista tinha sido Elias, deixou claro isso, subiu ao Monte Tabor, fez a materialização dos espíritos de Moisés e de Elias, conversou com eles, na frente dos apóstolos Pedro, Tiago e João, tá? Tudo ficou esclarecido, usou a mediunidade então dos apóstolos para isso, mostrou que falar com o Espírito é a coisa mais normal das leis de Deus, tá? Mas muitos não entenderam, tá? Mostrou que a vida continuava após a morte, com a vinda de Moisés e de Elias falar com eles, em cima do monte, e também com o seu ressurgimento após a sua morte, após a sua crucificação. Ele ressurgiu depois, né? E se mostrou materializado, mostrando que a vida continuava após a morte. Jesus deu exemplo de que a vida não cessa com a morte do corpo, tá? Isso são acrescentos que a doutrina espírita traz agora. Um novo mandamento vos dou, diz o Espírito de verdade que veio revelar o Espiritismo. O novo mandamento é: amai-vos e instruí-vos, ou seja, ame uns aos outros e estudem muito bem a doutrina, para que possam compreender bem a doutrina, tá? Então o Espiritismo tem o papel orientar a humanidade, acabar com os tabus, com os equívocos, para que as pessoas encontrem paz, amor no coração, tá? E acabe com toda a fantasia,
Antigamente via-se uma fumacinha numa janela. Ah, essa fumacinha parecia a cara de um santo, já tinha uma procissão, tá? Via um risco qualquer de chuva que havia secado, ou-lhe-se a espada de São Jorge. Inventavam essas coisas, fantasias. Tudo isso precisa desaparecer, tá? Milagre, milagre. O Espiritismo vem mostrar que não houve milagre. O que ocorreu, fenômenos que nós não compreendemos, que a humanidade não compreendia naquela época, nada mais era que fenômenos que podiam ser realizados com o poder mental de Jesus, com a energia que Jesus tinha dentro da lei de Deus. Ele disse: vós fareis mais ainda, dizendo, nós também poderemos fazer um dia, quando nós tivermos evolução, tudo aqueles fenômenos que Jesus fez. Eu já expliquei no outro vídeo que não houve milagre nenhum, nem mesmo a pescaria lá de Pedro, que eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, lançaram redes e redes e não pegaram nada. E, no entanto, Jesus disse, jogue aqui, porque o Espírito de Jesus se projetou na água através daquilo que nós chamamos de dupla vista, mediunidade de dupla vista. E viu onde estava o cardume, disse, jogue aqui. E pegou o cardume, então não é nenhum milagre, tá? Entendam bem, não houve milagre, mas muitas pessoas dizem assim, eu não vou acreditar mais em Jesus, ele deixou de ser poderoso. Não, Jesus não deixou de ser puro, de ser o Espírito que dirige a terra, de ser o Espírito designado por Deus para nos levar a Ele. Não, é a nossa ignorância que era muito grande e ainda é que queremos milagre, tá? O Espiritismo vem dizer que o homem não foi criado como Adão e Eva, da noite para o dia, através de um sopro. Não, aquilo é um simbolismo para aquela época, servir para aquela época. O homem foi criado como a ciência diz, lá de baixo, desde a época da bactéria. Passa pela escala evolutiva, por todos os reinos animais e depois vira um ser humano. Ah, então o homem veio do macaco. Não, o homem não veio do macaco. O homem veio da mão de Deus, lá de baixo. Todos os seres filhos de Deus, porque todos somos filhos de Deus, inclusive o macaco, certo? Saíram das mãos de Deus, são elos que nós, no período que nós estávamos nos desenvolvendo, nesse período nós parecíamos macaco mesmo, até chegar no Homo neandertal, Homo cromagnon, Homo sapiens, estamos aqui, tá? Agora você vai dizer assim, e por que não tem macaco aí virando homem? Porque esse período já passou. Esse elo não existe mais na Terra. Isso foi feito através de grupos e grupos de espíritos adiantadíssimos, recebendo ordens de Jesus e de Deus, promovendo esse desenvolvimento. O homem lá desde baixo, da mônada, pequenininha, como se fosse uma bactéria, até chegar neste homem atual, já passou por 1,5 bilhão de anos para chegar nisso. E isso mostra a criação divina como perfeita, bem trabalhada, seguindo leis universais, e não porque resolveu se criar através de um sopro, nada disso. Serviram. Os livros que estão lá na Bíblia são muito bons, para aquela época foram muito bons, para pessoas ainda do interior servem, mas é o Espiritismo agora que traz a mensagem para mostrar que nós nunca morreremos, sairemos apenas do corpo,
e vamos para as moradas espirituais nos desenvolver, nos transformar em luz para sermos felizes. Se nós construirmos o céu dentro de nós, tá? Mostra então os espíritos que estavam transferindo o espiritismo para a Terra que a ciência mostra um caminho, a religião parada no tempo mostra outro. Mas se a religião prestar atenção, a ciência segue as leis de Deus. Por isso, é motivo de unir ciência e religião. O espiritismo não é religião, é ciência também. Ciência que estuda o espírito humano. Se você estudar o espiritismo, você vai aprender a ciência do espírito. Se alguém te perguntar, que religião você pratica? Eu não tenho religião, eu sou espírita. Espiritismo, ele fala em Deus, te aproxima de Deus, te faz você vencer obstáculos, ser um vencedor na vida, porque você cria muita fé, vai avante, os espíritos iluminados te ajudam, lutam por você, tá? Mas não é religião, é ciência. É religião porque falamos em Deus? Porque oramos muito? Não. A oração é de todos nós, não é de religião nenhuma, tá? Nosso tempo hoje já está esgotadinho. Eu agradeço a todos. Eu vou mandar um beijinho para vocês.